Bíblia é uma história viva. É um conto sobre o bem e o mal, sobre o amor e o ódio, escravidão e liberdade. E, acima de tudo, do culto a um só Deus. Junte-se a mim nessa aventura de 16 mil quilômetros através da maior história já contada. Os caminhos da Bíblia. Da criação a Abraão. Jerusalém. Uma das cidades mais antigas e mais sagradas do planeta. Judeus, cristãos, muçulmanos. 3 fés dividindo uma cidade e um Deus. Jerusalém é também o lugar que me trouxe de volta à Bíblia. Eu cresci lendo a Bíblia, mas com o tempo ela se tornou somente um livro pegando pó na estante, com pouca importância na minha vida. Olá, como vai? Eu vou querer 100 gramas disso aqui. Eu era mais ligado a coisas que havia vivenciado em primeira mão. Como escritor, viajei pelo mundo mergulhando em diferentes culturas. Japão, Inglaterra, música country, o circo, e escrevi livros sobre isso. Aí eu vim até aqui. Um amigo meu me levou para conhecer a cidade e me trouxe a esse local e apontou para aquela cúpula dourada. Lá é onde Abraão levou Isaac para ser sacrificado, ele disse. E isso ficou na minha cabeça. Aquelas histórias são verdadeiras? Elas aconteceram em lugares reais que eu posso visitar e sentir? Aí eu tive uma ideia. E se eu caminhasse na Bíblia? E se eu fosse de verdade nos lugares onde suas histórias se passaram? Será que eu poderia encontrar o Jardim do Éden? Subir na montanha onde está a Arca de Noé? Fazer o caminho que Abraão fez até a Terra Prometida? Poucas pessoas acharam que essa seria uma boa ideia. É arriscado demais, elas disseram. E é difícil encontrar evidências arqueológicas reais desses lugares. E muitos dos lugares antigos estão localizados em uma região onde hoje existem os maiores conflitos. Eu procurei pelo conselho da grande arqueóloga Trude Doutin. Ela passou a vida trabalhando nos segredos escondidos dessa terra antiga. Bom, é uma ideia bizarra, eu diria. Você vai conseguir fazer isso? É uma boa pergunta. Não é das coisas mais fáceis. Ela sugeriu que eu levasse alguém comigo. Talvez haja uma pessoa que eu conheço, e conheço muito bem. Desde que ele era menino, ele vinha aqui quando tinha 3 ou 4 anos, interessado em arqueologia. Meu marido e eu somos arqueólogos. Ele já viu esses lugares e os conhece, e agora ele conhece a Bíblia. Ele conhece o terreno e o passado deste lugar, a história está viva nele. Avner Goren é arqueólogo e aventureiro. Ele fala 5 línguas. Durante 15 anos, ele foi o arqueólogo-chefe no deserto do Sinai. Avner conhece cada grão de areia desses desertos. Ele conhece cada verso da Bíblia, cada centímetro do Oriente Médio. E eu descobri que ele sabia as respostas quando eu ainda nem sabia as perguntas. Eu sou um homem do deserto. Bom, eu sou o homem dos mapas e meu mapa não sabe onde estamos. Seu mapa não está aqui agora, então apenas confie em mim, tá bom? Quando a gente lê um grande livro, a gente começa pelo começo. Nesse caso, pelos 5 livros da Bíblia, também conhecidos como a Torá. Fiquei surpreso ao descobrir que as primeiras palavras da Bíblia foram, na verdade, ditas longe da cidade sagrada de Jerusalém. Avner nos leva ao leste da Turquia. Este é o Eufrates, o grande rio. E não muito longe daqui fica o Tigre. Os gregos chamavam esta parte de terra de Mesopotâmia, a terra entre rios. E foi aqui que tudo começou. O Tigre e o Eufrates não são mais os mesmos rios, mas estão em locais estratégicos. Eles são a razão de estarmos aqui.
A revolução mais importante na história, disse Avner, a revolução na agricultura, ocorreu nessas margens. Os humanos sobreviveram indo de um lugar a outro, caçando e pescando. Agora eles começam a se estabelecer em um lugar. Perguntei a Avner por que ele achava que esses rios são tão importantes. Eles são importantes porque a civilização começou... Quando as pessoas começaram a cultivar essas terras, usar o rio para ajudar na agricultura, a vida delas mudou completamente. Elas não precisavam mais só caçar, ficar mudando de lugar. Elas começaram a viver no mesmo lugar e a cultivar a terra ao redor dessa área. E aí elas conseguiram algo que nunca tinham conseguido antes, ou seja, tempo livre. O que elas faziam em seu tempo livre era contar histórias. Há 5.000 anos, além desses rios, a escrita foi inventada nas antigas cidades dos Sumérios e na Babilônia, no sul, onde hoje fica o Iraque. Eles usavam a escrita para registrar suas histórias. Muitas dessas histórias falavam dos mistérios da vida, de onde viemos, como fomos criados. E envolviam deuses, batalhas e, principalmente, água. O maior de todos os contos tornou-se a história de maior influência já contada. O momento finalmente havia chegado. Para começar a ler a história onde ela finalmente ocorreu... Então agora eu vou ler para você. Lendo em hebreu original, Avner começa com a primeira frase do livro do Gênesis. בראשית ברא אלוהים את השמיים ואת הארץ, והארץ הייתה תוהו ובוהו. No princípio, Deus criou o céu e a terra. A terra, porém, estava vazia e nua, e as trevas cobriam a face do abismo, e o Espírito de Deus era levado por cima das águas. Disse Deus, faça-se a luz, e a luz se fez. Aqui estamos nós na primeira frase do Gênesis, e a Bíblia diz que essas histórias não aconteceram em qualquer lugar. Isso aconteceu aqui, na Mesopotâmia. No primeiro livro do Gênesis, a Bíblia conta a história de como Deus criou o mundo. No princípio, Deus criou o céu e a terra. Depois, Deus disse, faça-se o firmamento no meio das águas, e separe umas águas das outras águas. Depois, Deus disse, produza a terra erva verde, que dê a sua semente. Deus disse também, produza a terra animais viventes. Deus disse também, façamos o homem à nossa imagem e semelhança. O Senhor tinha plantado no princípio um jardim maravilhoso, no qual pôs o homem que havia criado. A Bíblia diz que 4 rios atravessam o Jardim do Éden. Só 2 são conhecidos, o Tigre e o Eufrates. A primeira coisa na Bíblia criada foi o Jardim do Éden. Depois foi a água. Espera, está dizendo que a Bíblia diz que esse é o Jardim do Éden? A Bíblia não diz que esse é o Jardim do Éden, mas ela diz que ele fica numa terra de rios, na Mesopotâmia. Embora estivéssemos apenas no 2º capítulo do Gênesis, a Bíblia já colocava o Jardim do Éden firme em um tempo e em um lugar particulares. As histórias chegaram até mim de maneira que eu soube que elas aconteceram aqui. Elas vieram da vida nos rios. Os rios, assim como as histórias, dão vida. Mas eles também podem tirá-las. Com tanta atenção voltada para os rios, é natural que os antigos contadores de histórias se concentrassem em um efeito colateral das águas, as enchentes. Estávamos prestes a explorar a próxima grande história da Bíblia. Viajamos por dentro da antiga Mesopotâmia, a zona de guerra dos curdos, onde dezenas de milhares morreram nas últimas décadas em uma guerra amplamente ignorada. Agora, parte das disputadas terras da Síria e do Iraque. E o Senhor se arrependeu de ter criado o homem no mundo, e tocado interiormente de dor, disse, eu destruirei de cima da face da terra o homem que criei. Mas Noé era agraciado diante do Senhor. O Monte Ararat sempre será identificado com a história da Arca de Noé.
É o primeiro lugar na Bíblia que pode ser localizado com alguma certeza. Lá está. Dá para ver agora. Poxa, é tão mais alto do que qualquer coisa em volta. É uma grande montanha. O Monte Ararat é um perfeito vulcão, com 5.100 metros de altura. Vendo-o, eu pensei, com toda certeza esse foi o primeiro lugar que emergiu após o dilúvio. Embora estejamos indo em direção a um passado distante, o Ararat ainda faz parte do presente. Há centenas de websites tentando seguir a trilha para encontrar a Arca de Noé. Então disse que a história foi contada. As pessoas têm tentado descobrir o que aconteceu com a Arca. Então se eu digitar Arca de Noé e buscar... Puxa, olha só quanta coisa aparece. Aqui temos uma lista de umas 20 pessoas. Parece que Marco Polo esteve aqui em 1254. Em 1917, o czar Nicolau liderou uma expedição. Eles dizem que a filha dele, Anastácia, na verdade usou um colar da época da Arca. E parece que todas essas fotos foram tiradas nos anos 50. E depois há uma de 1977. Parece que Jimmy Carter sobrevoou a montanha a caminho de seu encontro com o Shah do Irã. Hoje, o Monte Ararat continua a intrigar. Mas os turcos fecharam oficialmente a montanha. Em parte por causa dos conflitos com o Irã. Mas não oficialmente. Me disseram que se eu quisesse pôr meus pés na montanha com um pouco de segurança, eu deveria ir ver um homem curdo, que é o guardião não oficial da montanha. Dizem que ele sabia como fazer essas coisas. Mas hoje, ele está em um casamento. Antes de poder me encontrar com ele, me disseram que eu deveria dançar. O Ararat é tão importante para os curdos que vivem aqui que eles fazem questão que seus casamentos sejam celebrados na presença da montanha. O homem do mistério finalmente aparece. Ele não me disse o nome dele. É conhecido apenas como Paraquedas. Ele não confirmou os boatos de que teria encontrado a Arca de Noé, nem falou sobre o Monte Ararat. Mas falaria, ele disse, se eu pagasse. Noé tinha 600 anos quando as águas do dilúvio invadiram a terra. Todas as criaturas viventes entraram na arca em pares, macho e fêmea, conforme o Senhor tinha ordenado. Durou o dilúvio 40 dias e as águas tiveram a terra coberta 150 dias. O Paraquedas conseguiu uma caravana para nos levar ao seu vilarejo, na metade do caminho montanha acima, onde eu esperava que ele finalmente me falasse sobre a arca. Enquanto caminhávamos, eu ponderava sobre os mistérios da história. Para pessoas que não entendiam muito da Bíblia, de onde veio toda aquela água? De vulcões submersos? De geleiras derretidas? E como Noé construiu uma arca tão grande? Um teólogo sugere que, para seguir o plano de Deus, Noé teria precisado de 3.700 mamíferos, 8.600 aves e 6.300 répteis. Então, como uma família e todos esses animais couberam dentro de um barco? Quanto aos animais, um estudo concluiu que aves e roedores teriam ficado na parte de cima, leões e tigres em um dos lados do segundo deck, hipopótamos e rinocerontes na terceira parte, elefantes e girafas no meio, e o deck do fundo teria ficado vazio, porque durante seu ano na arca, os animais geraram 600 toneladas de excremento. Na minha cabeça, é fácil descartar a ideia de que um barco de madeira pudesse ter sobrevivido milhares de anos.
Mas agora que estou aqui, não pude resistir ao romance da busca, que pode ser sobre o que o paraquedas estava falando. Ele disse que durante uma escalada pela face norte, alguns anos antes, ele encontrou um pedaço de madeira de 5.000 anos, e que era parte da Arca de Noé. Numa de nossas paradas, eu tentei saber mais. Então, primeiro, onde estava a madeira que você encontrou? Não é preciso dizer às pessoas. Mas você acredita que o que encontrou indica que a arca está nessa montanha? Sim. Você me levaria até lá? Não. Vai me mostrar alguma foto? Não. Então acho que não acredito em você. Você não precisa acreditar. Mas se acreditar, acredite em seus sentimentos. Estamos na metade da montanha. Se eu não quiser te mostrar, será impossível. Nossa conversa me deixou nervoso. As chances de que aquele homem tenha encontrado os restos da verdadeira Arca de Noé pareciam remotas. Além disso, como guardião não oficial da montanha, ele tinha um grande interesse em criar um turismo aqui. Naquela noite, fomos convidados para ouvir um cantor recontar as lendas locais da montanha. O que você sabe sobre a Arca de Noé? Como nossos ancestrais nos contaram, quando Noé estava construindo a arca, as pessoas riram dele. Nossos ancestrais contaram que Noé foi para o topo da montanha. Então foi isso que aconteceu com Noé há 5.000 anos. Me diga, você acha que o espírito de Noé ainda vive nessa montanha? Tenho certeza de que foi nessa montanha, porque eles encontraram evidências do que dizem ser um navio. Então, mesmo não tendo encontrado a arca nessa montanha, ainda assim eu devo acreditar em Noé. Eu acredito. A evidência me faz acreditar que a Arca de Noé está nessa montanha. Quanto mais tempo eu passava no Monte Arará, mais eu percebia que todo o meu relacionamento com a Bíblia estava mudando. Eu me vejo como uma pessoa racional. E, sob muitos pontos de vista, minhas perguntas científicas me levaram a essa busca. Foi aqui mesmo que a arca veio parar? Como Moisés dividiu o Mar Vermelho? Mas agora que eu estou aqui, começando a perceber que a ciência não pode responder a muitas dessas perguntas, mesmo não tendo encontrado nenhum pedaço da arca, e mesmo se eu pudesse provar que ela tem 5.000 anos, e mesmo se eu encontrasse um pedaço da madeira que dissesse Noé me fez, ainda assim eu não conseguiria provar que Deus mandou que Noé a construísse. Tá, então eu fiquei no mesmo lugar. É difícil sair do conforto que a ciência pode proporcionar. Mas se eu desistir agora, então o que estou procurando? O Gênesis, capítulo 8, diz que depois do dilúvio, Noé edificou um altar para Deus. Não amaldiçoarei mais a terra por causa dos homens, disse Deus. Então o Senhor disse em seu coração: não amaldiçoarei mais a terra por causa dos homens. Ver-se-ão sempre as sementes, as searas, o frio e o calor, o verão e o inverno, o dia e a noite, sucedendo um ao outro todo o tempo que a terra durar. E Deus abençoou Noé e seus filhos e disse-lhes: crescei e multiplicai-vos, e enchei a terra. Deus também disse: eis que vou fazer uma aliança convosco e com a vossa posteridade e com seus descendentes.